Lo escuchamos entonces a Guillermo. Bueno, tengo cuatro cosas. Una apreciación general respecto a tu tesis, después un comentario que va a sonar particular, pero bueno, tiene que ver con cuestiones que me pasaron con la lectura. Una crítica que tampoco pretende ser crítica porque no es el objetivo, pero algo que me pasó con tu tesis. Y después una pregunta, pero periférica, no respecto al núcleo. ¿Me entendés bien el español? ¿Está bien la velocidad? Sí, bien. Primero, la apreciación general respecto a la tesis, coincido ahí con Leonardo y con Daniel, es clara, está bien escrita, está bien argumentada, así que felicitaciones por eso, creo que cumple el objetivo. Después nos puede parecer más o menos cercano lo que se presenta, pero es una contribución. Así que felicitaciones por eso. Eh, eh, ha sido, es una tesis sólida, ¿sí? Y en ese sentido también tiene que ver con el trabajo de Gustavo. Después voy a ser franco respecto a algo. ¿Está ahí, Joao? ¿O se cortó? ¿Estamos bien? Que Pode no lo falar, veo. professor, pode falar, tá perfeito. Perfecto. Bien. Después un comentario, pero tiene que ver con qué me pasó a mí. A mí me resultó difícil la lectura crítica con Gustavo como director y Gustavo como actor central de la tesis. Y les quiero, eso no es un tema ético, no es un tema, nomás me ubicó a mí en un lugar complejo de lectura, original, pero a la hora de poder pensar preguntas me resulta complejo. Y lo quiero dejar porque tiene que ver con mis incomodidades transitadas y me parece importante. Después la crítica, que no es una crítica, tiene que ver con la contextualización en la cual se da origen a la propuesta de la autopoiesis. A mí me supo a poco en términos históricos. ¿Cómo se origina? ¿En respuesta a qué? Me da la sensación que en términos históricos hubiera dado también, quizás algunas de las cuestiones que planteaba antes Daniel, pero yo no soy especialista en cómo se origina esa idea, esa hipótesis, esa teoría, y también en respuesta a qué tipo de problemas viene un poco a responder. Pero me parece que hubiera sumado algo más en el contexto de la tesis, aún bajo reconocimiento de que no era el objetivo central de la tesis. Pero bueno, es un señalamiento en términos de algo que me pasó con la lectura. Y después la pregunta, como hay una multiplicación de personas que vienen de la filosofía en la banca, me parecía también jugar un poco a mi parte de biólogo y hacerte una pregunta incómoda, que es el análisis que haces de la tesis y de las teorías a la hora de pensar el dominio de aplicación y la parte explicativa, si vos crees que se aplican a toda la diversidad de seres vivos o algún dominio en particular. Tanto en la propuesta de Varela, de Maturana, como en las críticas a las cuales haces referencia. Si vos crees que cuando lo pensabas, entiendo que tu formación es en filosofía, corregime si no yo hago, si lo pensabas para todos los seres vivos. Esa es la única pregunta que tengo para hacerte y justamente tratando de buscar ser complementario a todas las preguntas y aportes que te están haciendo de la filosofía. Certo. Muito obrigado pelas tuas contribuições, Guilhermo. Estava só terminando de escrever aqui para não esquecer nada. Primeiro, obrigado por ter aceitado também participar da banca. Eu acompanho o seu trabalho desde que você veio fazer um mini curso na UFSC, né? Sobre o papel das abelhas, né? E todo esse problema que a gente está enfrentando ecológico. Quanto à questão das duas faces de Gustavo, né? Gustavo orientador e Gustavo referência, eu imaginei que isso poderia soar estranho, assim, só que é uma questão muito curiosa, porque
o Gustavo Capone, ele sempre levantou muitas críticas contra Maturana e Varela, né? Ele próprio não segue muitos dos conceitos que os autores chilenos ali levantam e tudo mais, né? Só que, ao mesmo tempo, ele aceitou me orientar desde o mestrado e agora também no doutorado, é, por ser, claro, né? E aí ele deve ter os motivos dele também, mas ele é essa referência em filosofia da biologia, conseguiu me orientar em muitas questões paralelas também à própria teoria, né? De como fazer esses vínculos também. E para mim foi uma surpresa muito grande quando ele lança esse artigo em 2020, né? Eu já estava tensionando essa questão da teleologia, a minha tese estava indo para um lado de defender uma, uma completa negação da teleologia a partir do Maturana do Varela, né? E quando eu tive contato com esse artigo, de fato foi bastante eu fiquei bastante surpreso como ele me ajudava a pensar essas questões da teleologia dentro da autopoiesia. Então foi, da minha parte, assim, foi uma grande coincidência, né? E aí eu fui colocando essas questões, eu fui tentando fazer essas tensões e de fato foi uma descoberta que poderia haver uma compatibilidade aí. Então, eu até já conversei um pouco com o Capone sobre isso, né? Que eu não estou tentando dizer que o caminho teórico, o caminho natural de se aceitar o argumento dele é a gente cair na teoria da autopoiese, mas eu acho que, de fato, é uma proposta que chama muita atenção, porque ela é bastante alinhada com essa questão, tanto da arbitrariedade de uma atribuição funcional, quem está fazendo essa atribuição escolhe onde ela vai ser feita, como ela vai ser feita, e isso não tem compromisso nenhum com a realidade, né? Então, conversa muito com alguns pressupostos da teoria da autopoiese, e, ao mesmo tempo, tem um fundamento na causalidade, que é um compromisso inegociável dentro da teoria da autopoiese, né? Eles falam que se algo não opera como um fator no surgimento de um fenômeno, não pode ser usado como explicação. E até então, várias das perspectivas sobre funções não eram exatamente nesses termos, né? A do Cumming se aproxima bastante, mas não toca lá, não chega lá. E eu acho que justamente o que o Capone chama de um, uma promiscuidade do conceito de função, eu acho que acaba funcionando bastante aí nesse contexto. Então, foi uma coincidência, né? Talvez a coincidência termine quando eu, por ser orientando, estava na lista de e-mails que ele mandou esse artigo, né? E aí o artigo veio diretamente para mim. Mas eu acho que essa é o único ponto em que o fato de ele ser meu orientador me influenciou a adotar a posição dele, né? Eu não sei se o Gustavo quer colocar algum ponto também nesse sentido. No, inevitavelmente non posso deixar de orientar na base do meu trabalho, né? Digamos, isso é impossível para mim, né? Eu oriento a partir da meu próprio trabalho. Eu acho que meus orientandos às vezes poderiam se beneficiar mais do que eu teño feito, do que ás veces aproveitan, né? E que o traballo deles se facilitaría se fixesen eso. Eu acho que foi o caso do João, mas foi particular porque é verdade, né? A secuencia causal é como o João fala, né? Eu descubrí, né? Que ele estaba siguiendo moito o meu traballo por un artigo que ele tiña publicado en Principia, né? Esa é o artigo do qual sequer fui avaliador. Imagino que debe ter sido el avaliador tal vez Jerzy Brososowski, né? E algum outro, né? E aí eu vi que ele realmente estava integrando o meu trabalho na tesis e isso dava, digamos, digamos, permitia fechar bem, né, o trabalho dele e organizar o trabalho dele. Então acho que, bom, eu vi na França alunos de Jean Gaillon citando a Jean Gaillon nas suas tesis. Eu não acho tão terrível que um orientando meu utilize meu trabalho como referência, né, para fazer uma tese dele, né?
imagino, né, que, claro, é o início de uma caminhada longa de João, né? Talvez, né, no futuro a marca do meu trabalho vai se perdendo, né? Irá ou se espiritualizando, se transformando, né? Dando lugar a ele a um percurso mais pessoal, né? A gente sirve como ponte, né? Para chegar a alguma outra coisa, né? E é muito curioso isso, né? Porque até hoje, e isso ainda, até coloquei no final dos slides, né? Que isso fica como continuidade da investigação, mas eu até hoje não tenho tanta certeza se o conceito de desenho, por exemplo, é compatibilizável, né, com a teoria da autopoiese. Foi uma questão que, inclusive, quando eu li o artigo, eu enchi de anotações ali, assim, porque é isso, né? Eu acho que para uma teoria que está tentando expurgar qualquer noção de finalidade, você falar em desenho natural é um pouco distante, né? E o Claro, próprio há uma processo de questão, né? referência, né? Porque, claro, a teoria de Maturana e Varela se inscreve no domínio lo que a gente chamaria biologia funcional, né? Sim, Y sim. claro, y a concepto de diseño a gente tem que adoptar ya necesariamente una perspectiva evolutiva, né? Pensar en termos de linagens, né? E aí talvez seja, digamos, até você poder juntar as duas coisas, não é tão fácil, obviamente, né? Isso não é tão simples assim, né? É uma continuidade do trabalho, né? Não, acaba sendo. Passando para as próximas questões, professor Guilherme, de fato, a contextualização dessa origem da teoria foi uma questão que eu pensei em detalhar um pouco melhor, mas não me pareceu que seria o foco. Eu achei que poderia fazer se perder ali no meio, mas isso está bem documentado até, assim, claro que pelos próprios autores, né? Mas eles, na segunda edição de Máquinas e Seres Vivos, cada um deles, né, tanto Maturana quanto Varela, eles fazem prefácios nos quais eles refletem sobre os primeiros anos da teoria, sobre a formulação disso tudo, né? E eles colocam esse percurso, né? O Maturana, ele foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos. Ele passa um bom tempo no MIT, né? Ele vai ter contato ali com os primeiros ciberneticistas, com essa discussão sobre inteligência artificial que estava começando a surgir lá nos anos 50 ainda, né? E ele coloca que ele já sentia certo estranhamento com o vocabulário que o pessoal usava, né? Porque eles estavam falando de vida artificial e tudo mais, e tinha uma carga teleológica muito grande, né? O pessoal da cibernética realmente fala explicitamente da teleologia das máquinas, fala das finalidades, propósitos, né? E ele coloca que, por mais que eles parecessem estar tentando emular a vida, parava aí numa emulação, né? E não numa reconstrução, porque eles não sabiam como que de fato a vida operava, né? Como que de fato os fenômenos eram gerados. Eles só sabiam onde que terminava, qual que era o final da história. E isso começa sendo essa semente contra a teleologia, né? E aí ele vai colocando outras formas outras referências, né? Entra o Varela na história, eles fazem essa contribuição juntos. O Varela vai para Harvard e aí eles dois começam a se afastar de novo. Tanto que a gente tem aquele artigo de 2006, se eu não me engano, 2002, que Varela junto com Weber, né? Não o Weber da sociologia, mas um outro autor, eles tentam refundar uma teleologia em termos kantianos a partir da perspectiva da autopoiese, né? É uma tentativa ali que eu acho que saiu um pouco da teoria da autopoiese mais clássica e por isso eu não desenvolvi no trabalho, né? Mas eles divergem quanto a esse ponto um pouco mais à frente na história, né? Eu não sei se você acha que é relevante trazer isso na tese, um pouco mais dessa história para justificar a negação da teleologia. Quanto à última questão que você fez, se eu entendi bem, você pediu se eu vejo que a teoria da autopoiese e os seus fundamentos, as suas conclusões,
serviriam a toda a biologia ou só a uma parte específica da biologia, né, dos seres vivos? Como eu vejo, eu acho que ela é universal mesmo. Eu acho que ela tenta capturar desde a vida mínima até sistemas pluricelulares, desde bactérias até protozoários, até vegetais, fungos, animais, porque eu acho que isso eu até foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? Se a teoria da autopoiese ela poderia ser aplicável a sistemas pluricelulares, ou se ela deveria se reduzir à vida mínima. E da forma como eu argumentei, vai no sentido de que a nível pluricelular, nós, por exemplo, seres humanos, não necessariamente teríamos uma autopoiese a nível molecular. Algo como a nossa organização, quando nós olhamos para as nossas moléculas todas, funcionariam todas como um sistema autopoético, né? Eu acho que as nossas células, elas têm uma autopoiese a nível molecular, uma produção cíclica de moléculas que voltam a reconstituir essa cadeia, mas a nível de pluricelularidade, de organismos multicelulares, eu vejo muito mais como uma autopoiese a nível celular. Então, eu acho que a produção de células é cíclica e as relações de produção de células e da matriz extracelular, né, que permite ali que a gente chamaria de uma comunicação entre as células, uma troca de componentes, eu acho que aí opera uma organização autopoética. Até, por exemplo, inserindo esse foi um dos pontos da dissertação, né? Inserindo nessa dinâmica autopoética as células mortas do final da nossa pele, que para a gente elas são importantes, né? Mas elas próprias já não funcionam como sistemas autopoéticos, né? Ou a casca de uma árvore, por exemplo, as camadas mais externas que já estão todas mortas, ou o nosso cabelo, né? Coisas que não estão operando uma autopoiese a nível molecular, mas a nível num domínio de existência, digamos assim, no qual as células próprias existem como componentes, a gente conseguiria estabelecer aí uma dinâmica de autopoiese. É assim que eu entendo a questão, mais ou menos. Mas sim, a teoria conseguiria se expandir para todos os níveis da vida, até onde eu vejo. Excelente, Joao. Muchas gracias y también hago extensivo las felicitaciones a Gustavo. Bueno, entonces, ¿les parece que hacemos una paradita corta atendiendo a la necesidad de Santiago de liberarse a las 4 de la tarde? Hacemos una parada breve yo tengo 14:07 en mi computador. Supongo que 14:08 en este momento, después va a ser 14:09. ¿Les parece que pasemos hasta, no sé, y 20? ¿Les parece bien? 12 De acuerdo. minutos. ¿De acuerdo? Hasta las y 20, una paradita bien rápida para pasar a unos fax necesariamente, ¿no? Y después voltamos, Certo, Tá então. certo, então.